Capítulo 7 de São Lucas, né? Vai iniciar contando a história do centurião. O centurião, ele era um homem, um líder da tropa, da elite romana. Ele é considerado mais que um capitão, né? Um homem de grande poder. E ele tinha características muito interessantes pelo povo que ele fazia parte, pela vida que ele tinha, né? Ele era um homem de muito poder, né? Da tropa romana. Veja bem de onde ele pertencia. E ele queria que há coisas que o homem não pode fazer, nem mesmo ele sendo tão poderoso quanto ele é. Ele cria em Deus. Ele acreditava que Deus poderia fazer coisas maiores, né? Que nem mesmo o imperador, que era considerado uma espécie de Deus, né? Poderia fazer, né? Ele era um homem que tinha um coração humilde e aberto a Deus, né? Ele é respeitoso. Ele é tão respeitoso porque quando ele vai mandar, né, os seus servos, a presença de Jesus, para que pudesse curar o teu servo, né? Então, assim, ele sabe que a presença dele pode intimidar Jesus, pode intimidar aquele povo que seguia Jesus. Então, o que ele faz? Ele manda os anciões para pedir o favor, né, que ele pudesse ir para curar o teu servo, o servo tão fiel. E o centurião, apesar de todo o poder que ele tem, apesar de quantas pessoas poderiam colocar a seu favor, quantas pessoas realmente capacitados para trabalhar, mas ele é uma pessoa que se preocupava com o outro. Ele não era egoísta, né? Ao ponto dele chamar o Cristo para curar o seu subordinado. O centurião, mesmo diante de sua posição na sociedade, consegue ver a grandeza de Cristo e sua indignidade. Quando Jesus chega, ele fala: Senhor, eu não sou digno que tu entres em minha morada. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. A fé dele era tão grande que ele tinha certeza que o poder de Cristo poderia ocorrer, o servo dele poderia ser curado apenas com a palavra de Cristo. E isso fez com que Cristo admirasse. Porque mesmo o povo de Deus, Israel, seu povo, ele falava assim, nem mesmo diante desse povo ele encontrou tão grande fé, né? E ele falou assim, o homem, ele ficou admirado, né? Porque ele era um chefe romano, ele era de outro povo, ele era de um povo que perseguia a Cristo, né? E ele, com toda a sua grandeza, ele se vê pequeno. Ele acredita no poder de Deus, que é além do tocar, além do ir, apenas a vontade de Cristo, apenas uma palavra de Cristo, o servo poderia ser curado. E assim aconteceu. A segunda parte, ele vai falar do filho do defunto, né? Filho da viúva. Aquele cortejo passava, o Senhor teve compaixão daquela viúva. O Senhor tem compaixão de todos aqueles que sofrem. E movido por compaixão, ele ressuscitou aquele filho, aquele defunto. O povo admirado glorificava a Deus, dizendo que que Deus voltou os olhos para o seu povo. Então o Senhor é aquele que tem compaixão, é aquele que sim está com os olhos voltados ao seu povo, que não é indiferente às nossas dores, que não é indiferente aos nossos sofrimentos, né? E na hora certa, ele age. Ali naquele momento, parecia tarde demais, afinal, aquela pessoa estava morta. O que poderia fazer se não enterrar e viver aquele momento de dor? Mas o Senhor, ele vem mostrar que ele é mais do que aquilo que a gente pode imaginar. Continuando, João, né? João Batista, sabendo de tanta coisa que vinha acontecendo, ele mandou 2 de seus discípulos perguntar se aquele, né? Se ele era realmente, assim, resumindo, se ele era o Messias, o Filho de Deus, ou vai vir outra pessoa, né? Então Jesus, ele responde aos discípulos de João, falando das suas obras, tudo o que foi feito, tudo que eles viram, né? E falando, olha, pessoas foram curadas, né? Moço foi ser ressuscitado, né? E aí os discípulos voltam, né, para falar para João tudo aquilo que Jesus tinha falado. E assim que ele sai, Jesus começa a falar de João, que João, que é um mensageiro, né, que veio para preparar o caminho do Filho do Senhor, né? E ele falava assim que João, que era um grande homem, né, ele era o maior nascido de uma mulher. Mas mesmo João, diante do céu, diante do menor que há no céu, o menor que há no céu ainda é maior que João, né?
E as pessoas, diante daquela situação, elas acreditavam em Jesus e desejavam e batizavam-se pelo batismo de João, que é o batismo nas águas. No entanto, havia ali fariseus e doutores da lei, né, grandes homens, que não quiseram se batizar e fizeram que eles frustraram os desígnios de Deus a seu respeito. Eles o que? Acabaram com os planos que Deus tinha preparado para eles. E essa palavra vem forte, né, nos versículos de 31 a 34, porque quantas vezes nós somos como esses doutores da lei, esses fariseus, né? A gente nega as coisas que Deus, os planos que Deus tem pra gente, dizendo não, eu não quero. Às vezes a pessoa até é batizada na água, mas nega o batismo no Espírito, mas nega os convites que Deus faz pra gente. A gente nega, a gente corre, né? Então, assim, quantas vezes nós somos como esses fariseus e a gente acaba, frustra, a gente encerra aquele plano, aquela grande obra que Deus tem pra gente. Então, nos versículos 31 e 34, eu vejo assim que muitas vezes a gente é como esses fariseus e esses doutores da lei, julgando, negando as coisas. Às vezes a gente é batizado, temos o batismo da água, mas não aceitamos o batismo no Espírito. Nós julgamos as ações e as faltas dos nossos irmãos uns dos outros. Ah, um fulano é isso, fulano é aquilo, fulano faz isso. Onde está a nossa conversão? Batismo é um ato de conversão. Quando a gente batiza, a gente está dizendo, sim, Senhor, eu sou tua. Eu pertenço ao Senhor. Então, ali tem que ficar para trás o velho homem, a velha mulher, né? Aquele que julga, aquele que põe empecilhos para as obras de Deus. Continuando a palavra, nós temos o fariseu que convidou Jesus para sua casa e lá uma pecadora entra, né, com um vaso de alabastro cheio de perfume. Ela chorava tanto e ali as lágrimas caíam nos pés do Senhor, ela pegava o cabelo, enxugava, né, beijava os seus pés, ungia com perfume. Então, aquele fariseu, né, dentro de si, juntamente os homens começavam a julgar Jesus em seu coração. Falava, se ele realmente fosse, né, quem ele diz ser e tudo mais, ele ia saber quem é essa mulher. Já, tipo assim, não vai permitir que uma mulher pecadora dessa chegasse perto dele. Mas Jesus, conhecendo o coração do homem, porque ele conhece o nosso coração, dá uma grande lição nesse fariseu e todos aqueles que estavam ali. Ele fala aquela questão assim, sobre os devedores, um que devia 50 e outros 500 denários. Não tendo eles como pagar, ele pergunta para eles, a dívida foi perdoada, e ele pergunta para eles, qual desses dois amará mais aquele que perdoou a dívida? E eles falam assim, aquele que deveria mais. Então, assim, o Senhor, ele dá a lição, que assim também acontece, né, ali com o Senhor, né. Aquela mulher poderia ser aquela que mais pecasse ali naquele local, mas, no entanto, ela foi a que mais demonstrou amor, né. Então, assim, quando ele chegou lá, ele não foi tratado por eles da forma como ela tratou, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, né. Apesar dos seus numerosos pecados, né, ela demonstrou muito amor. E assim ele falava que pouco se perdoa, pouco se ama, né? Ele perdoou os pecados delas. E aqueles homens ainda movidos, né, pelaquela questão de julgar, falavam, quem é este? E admirados por aquilo, que até os pecados perdoam, né? E Jesus fala assim, que a fé dela salvou ela, e fala para ela em paz. E como, voltando um pouquinho, falando desse Jesus que até os pecados perdoam, por quê? Porque naquela situação o pessoal não tinha aquele hábito do perdão. Eles têm mais o hábito do julgar. Tu és pecadora, eu vou te apedrejar até a morte, eu vou te excluir da sociedade, eu vou fazer isso porque você não presta. Então, as pessoas só julgam, esse julgamento vem de quantos anos? Julga, exclui e tira aqueles que cometem um erro. E o Senhor, ele vem mudar isso, ele vem mudar e nos ensinar a perdoar. Perdoar as falhas dos outros, perdoar aqueles que se afastaram, perdoar aqueles que estão com práticas que não agradam o coração de Deus. Lógico, e nos ensina a não abandonar essas pessoas. E sim a cuidar delas, a orar por elas, né, a se preocupar com elas, até que algum dia elas possam de novo recuperar a fé e através dessa fé elas ser salvas.